ainda que o presidente Bolsonaro possa optar para que eu siga adiante, né, onde ele fique inelegível, mas eu o represente numa eleição, isso daí também acabou, né, que o Moraes está de olho nisso e quer me matar politicamente. O Brasil está, nos próximos meses, fadado a decidir entre o mundo livre e se tornar uma nova Venezuela. Isso... Olavo Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Não haverá 1 milímetro de concessão. Pelo contrário, o alerta que nós ouvimos ontem foi: se continuar neste ritmo, o presidente Trump talvez tome medidas adicionais que podem, inclusive, envolver o mercado financeiro. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês? Como é que vocês podem cobrar alguns, não, eu diria, os 20% dos eleitores, né, e a parte que não compreendeu, como podem cobrar que nós façamos qualquer coisa para tentar apagar o incêndio, se, enquanto isso acontece, o Alexandre de Moraes emite uma ordem de bloqueio. Can you give me the broad camera here? De bloqueio contra o Rumble. Como pode uma empresa que está bloqueada no Brasil, como podem esperar que nós consigamos fazer qualquer coisa enquanto o Alexandre de Moraes emite ordens contra um cidadão americano? Como podem esperar que nós façamos qualquer coisa se na semana seguinte ao comunicado o Paulo Gonet vai lá e apresenta alegações finais contra o Bolsonaro completamente absurdas, semelhantes às que o Donald Trump sofreu, e... Antes do prazo. Antes do prazo. Como é que podem esperar esse tipo de coisa? Como podem esperar que nós façamos alguma coisa quando o Alexandre de Moraes persegue empresas americanas e cidadãos americanos? Rodrigo Constantino. Como o caso do jornalista Rodrigo Constantino. Como podem esperar que nós façamos alguma coisa quando o ministro Barroso, presidente da Suprema Corte do Brasil, emite uma carta chamando o presidente Trump de burro, ou seja, mal informado, que não sabe o que está acontecendo, uma incompreensão da realidade, ou seja, chamou de burro, e o Donald Trump é tudo menos burro, e ao mesmo tempo diz que salvou a democracia quando o Donald Trump passou. Esses caras são muito... É a mesma narrativa da esquerda. É a mesma que ele sofreu. Coisa que eu deveria fazer seria fazer um comentário desse. É isso. Eu falo, presidente Barroso, pelo amor de Deus, em que planeta o senhor tá? O Donald Trump passou 4 anos ouvindo a ideia de que ele era uma ameaça de democracia, que o 6 de janeiro que aconteceu aqui foi uma tentativa de golpe. Tudo isso que os senhores estão copiando e colando dentro da Suprema Corte brasileira veio daqui, o Trump sofreu na pele. Essas pessoas, 8 political appointees, né, nomeados políticos do Departamento de Estado, foram vítimas dessa narrativa. Então você quer impor a narrativa da qual essas pessoas foram vítimas como argumento em seu favor. Ora, se alguém está sendo burro aqui, não é o presidente Trump, porque essa estratégia é uma estratégia louca. Então, como vocês podem esperar que nós consigamos desarmar a cagada que vocês fizeram se a resposta de vocês é colocar gasolina na fogueira? Ora, uma das coisas que a gente conversou aqui com o governador Tarcísio foi: talvez seja essa a intenção dessas pessoas. Talvez elas queiram incendiar o Brasil para consolidar o regime ditatorial. A pergunta é: você, empresário, esse é o seu interesse? Você vai construir a corda com a qual vão lhe enforcar? Ele falava, né? Vou comprar da burguesia a corda para enforcá-los. Exato. A burguesia vai produzir a corda com a qual vão enforcá-los. Uma nova Cuba aí, né? Cuba é a maior fazenda de escravos do mundo. As pessoas não podem sair dali, tem que trabalhar para sustentar um regime falido, que insiste em ficar comprando briga, né, com os Estados Unidos, e querem exportar esse regime para o Brasil, transformando o Brasil numa nova Venezuela. É claro que não vai dar certo. Isso não dará certo, né? E graças a Deus a gente tem a atenção do Trump. E antes que comecem a reforçar a narrativa de que o Bolsonaro é o culpado, que o Trump botou tarifa para proteger Bolsonaro. Não, Bolsonaro está se colocando acima dos interesses do Brasil. Meus caros, tá aí o diretor-geral da OTAN, o secretário-geral da OTAN,
falando que aqueles países que continuarem comprando produtos russos e por vezes até revendendo eles a um preço barato, esses países poderão sofrer tarifas não de 50%, mas de 100%. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. Então repare que o problema não é Bolsonaro. As tarifas já são algo que estão a caminho. Talvez, com certeza, majorado para 50%, pela lawfare que fazem contra Bolsonaro. E o Trump tem muita empatia por isso e não quer que o Brasil tenha mais uma eleição no estilo Venezuela, onde a oposição seja proibida de participar do pleito. Porque na Venezuela, Maria Corina Machado tomou 15 anos de inelegibilidade e ela conseguiu colocar o Domingos Gonzalez. Só que ainda assim o Gonzalez, né, no Brasil, estão deixando a Maria Corina Machado inelegível e o Gonzalez também. Porque se você for pegar o meu caso, eu estou em possibilidade de retornar ao Brasil. Ainda que o presidente Bolsonaro possa optar para que eu siga adiante, né, onde ele fica inelegível, mas eu o represente numa eleição, isso daí também acabou, né, que o Moraes está de olho nisso e quer me matar politicamente. Então, o Trump não vai permitir que durante os 4 anos da sua presidência se consolide uma nova Venezuela na América Latina. Não, ele não vai fazer isso. É por isso que ele está atuando antes do regime se fechar a esse ponto. O Brasil está, nos próximos meses, fadado a decidir entre o mundo livre e se tornar uma nova Venezuela. Isso não é mais papo, né? Alô, prezado Ícaro, como é que é o nome dele, o influencer lá, o Ícaro... Carvalho? Ficava falando, não, esse negócio é de bolsonarista, Paulo Guedes falou que em 1 ano Argentina, 2 anos vira Venezuela, etc, etc. Parabéns. Você está chegando, né? Você está colocando aí a questão toda numa equação econômica, ignorando o lado político da coisa. E isso daí vai dar problema. Falei no discurso no passado, né? Vai dar M. Por quê? Porque o Trump não vai permitir que isso aconteça. E graças a Deus a gente tem um Trump na presidência. Haverá mortos e feridos? Sim, são sacrifícios. Eu já estou sentindo na pele, eu não posso ver meu pai. Quem é que me garante que meu pai não vai morrer e eu não vou encontrá-lo? E tem gente que fala, Paulo e Eduardo, vocês estão colocando os interesses pessoais de vocês, ou da família Bolsonaro, acima dos interesses do Brasil. Eu falo assim, ora, é o oposto. Sim. Os empresários que não estão dispostos a arcar com essa consequência é que estão colocando o lucro da sua empresa acima das liberdades dos brasileiros. E postergando o problema. E postergando o problema, porque vai chegar. Uma hora vai chegar, não existe liberdade econômica sem liberdade de expressão. Não é possível. Não produz riqueza numa ditadura. Não existe produção. Só vai ficar rico um tipo de gente. Que é a gente que é os amigos do rei. O resto tudo vai ser escravo trabalhando na fazenda de café, na fazenda de açúcar lá de Cuba. Então, o interesse, há uma hierarquia das coisas. E a liberdade está acima do lucro de determinados setores. E nós somos favoráveis aos empresários. A quantidade de empresários, hoje a gente falou com vários, né? Alguns dos maiores. A quantidade de empresários. Sim. Empresários, se os senhores querem fazer alguma coisa, os senhores todos contratam os escritórios das esposas, dos ministros, dos filhos, dos familiares dos ministros. São todos seus contratados. Está na hora de ligar para os seus advogados e explicarem para eles o tamanho da cagada que está acontecendo. O mais importante que você que está em casa, você que está nos assistindo, entendam é a chance de retrocederem aqui sem um avanço do Supremo Tribunal Federal, na verdade do Congresso Nacional, né, com a liberação do Supremo Tribunal Federal que tomou o Congresso de refém. A única chance é através da anistia ampla, geral e restrita. Qualquer outra coisa, os senhores estão gastando tempo e estão escalando a situação e tornando ela mais difícil de resolver. A seção 301 de investigação que vão fazer o Departamento de Tesouro, as pessoas que não entenderam isso ainda, a investigação foi de fato já aberta, esse é um caminho para sanções financeiras, para bloqueios de determinados setores, para bloqueio de acessos, barreiras e boicotes a determinados bens. Já imaginou se o Brasil não tiver acesso, por exemplo, a semicondutores, como o que houve com a China? Olha a Rússia, todos os oligarcas russos, os bens todos congelados no mundo inteiro. Exato, especialmente os senhores que contratam advogados
os familiares dos ministros do STF, podem sofrer sanções diretas a partir da seção 301, que inclusive é também um mecanismo para a imposição de sanções ao FAC. É outro mecanismo. Vai chegar a essa conclusão. Entendam, o que está acontecendo no Brasil é de uma gravidade muito grande e pode piorar antes de melhorar. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.